Que? Que é isso? Robôs matando robôs? E que coisa é essa? Murder Drones, uma série que se você assistiu enquanto come ou assiste alguma coisa, eu tenho certeza que você não entendeu nada. Por isso, eu dediquei 2 semanas da minha vida para analisar e fazer esse vídeo para você, explicando cada detalhe da série. Bem, eu infelizmente vou ter que dividir esse vídeo em 2 partes, pois fazer tudo isso sozinho é bem difícil. Porém, eu vou dar o meu melhor para poder postar o mais rápido possível. Mas, agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A série se passa no ano de 3071, no planeta Copper 9, um planeta que foi alvo de um programa chamado J.C. Jameson no espaço, onde basicamente humanos exploram sistemas planetários atrás de planetas com potencial para mineração de recursos e construção de cidades. Porém, um tempo depois, o planeta começou a ser povoado por robôs após os humanos serem extintos daquele planeta. O motivo dos humanos terem sido extintos de Copper 9, na visão do nosso protagonista, Uzi Dorman, e provavelmente de todos os outros drones, foi de que os humanos estavam mexendo no núcleo do planeta, o que causou uma explosão gigantesca que matou todos eles. Mas, na verdade, a real razão da extinção dos humanos é explicada lá pra frente no penúltimo ou último episódio. O que eu não vou explicar agora, porque é spoiler do final da série. Tá, agora falando de algo sério. Os drones, resumidamente, são separados em 2 categorias: os robôs operários e os robôs de desmonte. Os drones operários foram criados diretamente pelos humanos, trabalhando basicamente como escravos. Eles seguem uma programação Said and Done, que basicamente faziam isso: receber uma ordem, assimilar essa ordem, seguir essa ordem, e os outros drones também seguiriam essa ordem, baseados nesse drone principal. Era basicamente uma pirâmide, com os humanos no topo e os drones descendo cada vez mais. Bem, se você acha que eu tirei isso do nada e que não faz sentido nenhum essa, entre aspas, teoria, nesse momento que aparece por menos de um segundo, mostra essa tela que fala sobre esse mesmo tipo de programa, que parece apenas uma piada com ansiedade, porém dá pra você tirar um pouco mais de lasca disso daqui. Como diz aqui, os drones irão ficar obcecados por coisas ditas ou feitas para eles, o que dá pra você conectar com tudo que tem na série e fazer sentido disso. Após a extinção dos humanos, os drones operários começaram a construir uma base gigantesca, protegida por 3 portas de alta segurança, principalmente para se proteger. Mas se proteger do quê? Bem, drones de desmonte são robôs feitos com a simples função de matar todos os drones operários. O motivo deles fazer isso, basicamente, é explicado no início da série, entre aspas, que é: os drones operários criaram autonomia senciente e agora estão povoando nosso planeta, disse os humanos. Pode destruir eles! Só que isso tá errado. Enfim, alguns indícios apontam que os drones de desmonte também possuem a programação de defeito. Isso principalmente por eles serem bastante manipuláveis, né, N? É claro, você pode argumentar que o N só foi facilmente manipulado por causa do tiro a laser que ele teve na cabeça. Porém, a V também foi bastante manipulada pela Uzi e ela não teve sua cabeça danificada ou quase nada danificado na batalha. Uma correção, essa teoria tem alguns furos. Pulando diretamente para o episódio 5, a Uzi entra na cabeça do N e da V para impedir a interferência do AS corrompido. Ops, eu não expliquei isso ainda, né? Absolute Solver, capaz de controlar o corpo de bruxas / drones que possuem a EA deles. Existem 2 tipos de AS, a corrompida e a pura. A corrompida possui a cor amarela, tem o objetivo de consumir o universo inteiro e se espalhar como um vírus. E é a real razão da AS pura, forma inicial do AS, possuindo a cor roxa e já aparecendo logo no segundo episódio na cara da Uzi. Foi criado para auxiliar os humanos e os drones a fazerem tarefas simples. Se tornou algo raro por ser possuído apenas pelas bruxas e também por ser ativamente atacado pela AS corrompida / Murder Drones. Só que agora, introduzindo melhor, Uzi Dorman, filha de Cam Dorman, adolescente rebelde, clichê de gótica.
Ou não, pois já no primeiro episódio ela já criou uma arma elétrica fodástica, catalisadora de prótons com um amplificador magnético, que ela usa pra explodir a cabeça do N. O que dá abertura, literalmente, para ela descobrir 4 coisas. A saliva dos robôs de desmonte neutraliza os nanitos. O que quer dizer que regenera o robô? A cápsula de onde os robôs de desmonte vieram é na verdade uma nave toda lascada. Os criadores deles nem ensinaram eles a pousar a nave, muito menos pilotar ela. E por último, o óleo dentro dos robôs ajuda eles a não superaquecer, o que dá uma razão para os robôs de desmonte matar todos os drones operar. Então, os deixa os robôs de desmonte na base deles. Genial. Após o pai da Uzi deixar ela pra morrer nas mãos do N, esse fofucho lembra do que a Uzi falou. Isso nos leva ao maior indicador da teoria dita e feito. Aquela simples fala da Uzi já conseguiu afetar a cabeça do N ao ponto dele questionar a empresa. Porém, questionar a empresa era exatamente o que a J queria que o N fizesse. Ok, isso aqui é extremamente necessário de ser explicado. Algo que ocorreu no primeiro episódio tem relação a 2 coisas que acontecem em episódios futuros. Na fita Robôs Zumbis, que é uma fita estilo análogo Yorro, o que faz 0 sentido já que estamos no ano de 3000 pra cima, que explica como descartar um robô de maneira correta. Esse vírus injetado no N é o mesmo usado para começar o processo de descarte, onde o núcleo / software é destruído, dando espaço para destruir o hardware também. E algo legal que essa fita explica é o porquê o N tava rindo enquanto morria pelo vírus. A fita diz que eles basicamente gostam do processo. Eles foram programados para gostar do processo de ser destruídos pelo vírus. Só que se esse processo for feito de forma errada ou algo der errado em geral, o robô pode voltar à vida depois de um certo tempo, quando o núcleo rejeitar se autodestruir. E isso pode ser imediato. Ou pode ser em 5 anos. O robô pode reviver depois de 5 anos. Bem, isso pode ocorrer por 3 motivos, segundo a fita. Um erro técnico, apenas repete o processo. Erro na programação, verifica a programação do robô e conserta. Ou 3, um desgaste do pin à prova de falhas, que é só você trocar o pin e vai dar tudo certo. Logo após isso, é mostrado esse gráfico de pizza, mostrando os dados de o que pode acontecer após a rejeição da autodestruição causada pelo núcleo. O mais provável, 70,3%, nada vai acontecer, você pode só repetir o processo normalmente. 29% vai acontecer um terminal lock, o sistema vai se autobloquear para rejeitar a autodestruição. E o menos visível, que é 0,7%, que pode acontecer mutações perigosas no núcleo. Mas, agora voltando para os trilhos, o segundo episódio já começa com um flashback que é importante apenas para apresentar novos personagens. E essa é a Tessa. E não, o show não é preconceituoso. As minhas teorias no porquê os humanos são vistos completamente escuros nesses flashbacks são as seguintes. Os drones veem os humanos completamente escuros porque eles não foram programados para identificar humanos ou decorar a aparência deles. Ou a Absolute Solver corrompida já estava no processo de apagar a memória dos drones de desmonte para fazê-los voltar à sua programação básica, já que isso é só um detalhe, não possui tanta importância na lore. Basicamente, a Tessa é quem construiu os robôs de desmonte, antes deles serem robôs de desmonte. Nesse momento ela também apresenta assim, outra robô criada pela Tessa, que também vai ser extremamente importante. Como você provavelmente já viu em outros shots que eu mostrei, assim é mostrada usando o Absolute Solver corrompido. E a gente também descobre que o N era o piloto. Não o episódio piloto, o piloto da nave. Vai te lascar! De qualquer forma, esse episódio é focado na Uzi e o N, tentando descobrir o que caramba está matando robôs operários e devorando eles, e ao mesmo tempo fazendo hologramas para atrair mais vítimas. Resposta rápida: Eldritch J. O que é isso? Então, quando um robô é destruído a um ponto acima da regeneração deles, o AS acaba tendo que agir por conta própria.
OBS, isso apenas acontece com robôs que possuem o AS. Nem todo drone possui esse programa. Quando o AS age por conta própria, o núcleo desse robô acaba, entre aspas, criando vida. Porque a consciência desse robô permanece no núcleo, como se o hardware em si fosse desnecessário para o núcleo corrompido. E o núcleo é essa coisa de carne nojenta aqui. E claro, o núcleo de carne desse tamanhozinho virou essa coisa. O S corrompido tem preferência em usar partes descartadas para criar partes robóticas para seu próprio corpo, resultando em uma criatura, entre aspas, Eldritch, como a comunidade chama. Enfim, aqui é meio difícil de entender o que está acontecendo, porque no App 1 só sobrou as pernas da Jota, e aqui parece ser o corpo inteiro. Tanto que no futuro a gente sabe que os núcleos ficam mais no peito ou na barriga dos drones. A minha teoria é que ou o corpo da Jota regenerou o suficiente para o núcleo se formar, ou de alguma forma o núcleo de carne conseguiu fugir antes de ser estourado e entrou em outro drone para virar a criatura Eldritch. Agora, pegando referência do EP5, de novo, a gente consegue ver que a Eldritch J e a Sim têm a mesma voz. Oh, Jay's not here. We are trying to crisscross applesauce. Am I? Isso parece detalhe bobo, é claro, mas a gente tá literalmente sendo dito na nossa cara que a Sim e o AS são a mesma entidade. Tanto que no App 4, a V literalmente chama a Uzi de Sim, confundindo elas. New body, same horrors. Huh, Sin? Só que esse detalhe da V confundindo a Uzi com a Sim vai fazer muito mais sentido quando a gente analisar o episódio 5, que eu vou ter que deixar pra depois. Nesse momento tenso, a Uzi, Amy e o Ted acham um container com uma marca Absolute Silver, que é a primeira vez que esse nome surge na série. Uau! Episódio 3. Já no início dá pra ver que a Doll decidiu ir full modo Rampage e começou a matar todos os chega dessa piada. Esse episódio mostra que a Doll estava matando todos os drones que estavam na lista de possíveis rainhas do Bali. Entre elas, a V, que foi justamente a Murder Drone que matou os pais da Doll. O que resultou em outra batalha épica, que a Doll perde, um plano tão bem colocado para morrer no final. Após pegar a chave do quarto da Doll, a Uzi e a V conseguem entrar no quarto dela, onde eles descobrem que todos os robôs que a Doll matou, ela estava devorando. O que indiretamente aponta que o AS causa a necessidade de tomar o óleo dentro dos drones para impedir o superaquecimento que eu mencionei mais cedo. E é claro, mais uma manifestação do AS puro na Uzi, deixando a Doll saber que ela a Doll não morreu, que a Uzi é uma das bruxas. E um detalhe que pode ter passado despercebido por você é que nesse momento que a Doll fala sinto muito por você pra Uzi, após ver ela manifestando o AS, pode parecer um pouco fora de lugar, porém faz sentido, porque naquele momento que elas estavam começando a luta, a Doll falou, Я не единственная, кто потеряла из-за них семью. sendo que a Uzi sabe como é perder a mãe dela para essas coisas, porque o AS é hereditário, então quer dizer que a Doll já sabia que a Uzi tinha uma mãe que tinha o AS. Mas tirando tudo isso, é só isso que o App 3 tem a oferecer sobre a lore. App 4! Aparentemente sem motivo algum, a sala da Uzi vai para um aula ao ar livre, no acampamento 98.7. E isso é imediatamente explicado com os detalhezinhos extra. Aquele acampamento foi onde os pais da Uzi se conheceram. E ele também revela que a mãe da Uzi também possuía um colar, igualzinho da Doll. E também provavelmente que aquele colar que a Doll tinha pertencia à mãe dela antes de pertencer a ela. Os Murder Drones dão uma de professores e ficam tomando conta dos alunos. Tomando conta entre aspas. E enquanto isso, a Uzi vai explorar e investigar aquele acampamento para ver se ela encontra alguma informação importante. Chegando nessa cabana do meio do nada, aí dá para notar que a Uzi tá usando o AS dela muito mais livremente, quebrando cadeado, segurando coisas e quebrando espelhos. Ok, agora falando uma teoria minha, esse detalhe dela quebrar espelhos normalmente lembra azar, mas que possui outra forma de ser vista como simbolismo. E é com a quebra de personalidade, ou uma grande mudança em si mesmo.
O que é claro, pode não ter nada a ver com app. Continuando, os ciúmes e o estresse que a Uzi tá passando tá fazendo ela superaquecer lentamente. E eu espero que vocês lembrem o que superaquecimento faz com a cabeça de um drone que possui o AS. Depois de destruir esse chão que estava saindo inseto, a Uzi acha uma drone morta, envolvida por uma tonelada de papel. E se já não ficou na cara, o AS faz você ter visões, o que é mais um empurrãozinho para você endoidar. Enfim, mais um personagem introduzido. Sim, o inseto é um personagem. Inseto-chave, que se comunica por mensagens e fala para Uzi inserir ele em um leitor de proximidade para chamar um elevador que leva para o laboratório Febre da Cabana. Não confundir com o acampamento Febre da Cabana, que é onde eles estão agora. Depois do N basicamente gritar que a Uzi estava perto, ela transforma uma flecha em carne, uma carne estranhamente familiar, e faz ela fugir de volta para a cabana, se escondendo lá e revelando o que ela estava fazendo para impedir o superaquecimento. E finalmente é mostrado o que acontece quando o AS superaquece. Oh, e a V quer matar a Uzi agora. Por quê? Lembra que eu disse que o objetivo do AS amarelo é se espalhar pelo universo como um vírus? Então, um AS descontrolado, exposto, quebrado e etc. é o jeito que o AS corrompido se espalha. E, novamente, é nos jogado na cara o motivo dos Mordedrones matarem drones operários. Pra confundir nossas cabeças, a V chama a Uzi de Sim, naquele momento que eu já mostrei pra vocês. Só que essa transformação da Uzi não tem influência do AS corrompido. Quer dizer, não diretamente. Isso é uma característica do AS puro. Pelo menos o que a série deixa entender no futuro. Após esse momento fofo entre a Uzi e o N, ela volta ao normal. E eles estão livres para ir para casa. Por que a Uzi tá queimando com o sol? E com uma chave para entrar em um lugar que eles ainda não descobriram. Episódio 5! Esse é oficialmente um dos episódios com mais lore da série inteira, basicamente mostrando uma tonelada do passado dos Murder Drones quando eles ainda moravam e trabalhavam como empregados na casa da Tessa. Já começando com o N lendo sobre ele mesmo, quer dizer, sobre os Golden Retrievers, e você deve estar se perguntando por que dos robôs em volta deles estão todos travados e com esse erro na tela deles. Eles são basicamente projetos abandonados da Tessa. Ela fez eles deram errado e ela largou eles na biblioteca. Mas voltando agora para a vida real, isso provavelmente está acontecendo há alguns dias ou logo depois do EP 4, porque a Uzi já tem um inseto-chave e sabe usar o AS dela de maneira consistente. E a gente consegue ver que o AS corrompido está se manifestando de novo na cabeça do N e da V, tentando apagar memórias bem específicas da cabeça deles. E essas memórias sendo do massacre de Gala, que foi basicamente quando a Sim/AS corrompido matou uma tonelada de humanos e inclusive a Tessa. Enquanto tudo isso rola na cabeça do N e da V, a Uzi está tentando invadir a cabeça deles também para conseguir combater o AS pro corrompido de frente para frente. E a minha teoria do porquê o AS corrompido estava tentando apagar essas memórias específicas era para eles não lembrarem que a Sim/AS corrompido é literalmente o que causou tudo isso e ela deveria ser a inimiga deles e não o AS puro, que claro que eu já falei isso milhares de vezes só nesse vídeo. O AS puro é meio que o alvo dos Murder Drones, sendo que eles meio que estão acreditando que eles estão ali para matar a Sim, mas eles também estão ali para matar o AS puro, na verdade. É bem confuso, mas dá para entender. Continuando na memória deles, a Sim era constantemente trancada no porão. Você considerada bizarra e toda quebrada, só que ela não parava de funcionar. Então eles tinham que arrumar um jeito de manter ela presa. O único que realmente se importava com a Sim era o N, que considerava basicamente ela uma irmã, porque ele é um fofucho. E no meio do episódio, a Uzi já consegue invadir essas memórias, tomando a forma de um corvo por enquanto, basicamente guiando o N para o porão. Essa teoria parece bastante brisada, mas eu acho que a Uzi queria guiar eles de volta para o porão porque lá era onde era o core da memória, pois era onde a Sim ficava e onde eles viriam o que estava realmente acontecendo enquanto o AS corrompido estava no porão. E depois que eu pensei um pouco melhor sobre essa teoria,
faz ainda sentido na minha cabeça, porém eu acho que também faz sentido a Uzi querer levar eles pro porão, porque era lá onde o Aes corrompido tava, tipo, o corpo de câmeras, etc, tava lá. E imediatamente quando o N consegue abrir aquela portinha que leva pro porão, o Aes corrompido sai de lá e a Uzi consegue tomar controle do corpo físico dele. Assim, Barra S corrompido estava fazendo clones e desenvolvendo um próprio corpo para ela, mais evoluído e bem mais forte, que é aquela forma Eldritch que a gente vê. Tanto que o N chama ela de criatura Eldritch quando ela tá tentando quebrar ele e fazer ele esquecer das memórias. E falando nela, essa coisa vista já diversas vezes nesse vídeo e na série mesmo, essa é a literal manifestação do Aes corrompido. O que pode confundir nesse episódio é que existe a Sin e a criatura Eldritch, aquela cheia de câmeras. Porém, eu diria que a Sin faz parte direta da memória, enquanto a criatura Eldritch é o programa na mente deles tentando apagar as memórias deles, enquanto consistindo com a memória. Porém, que não consistiu foi que a Uzi impediu dessas coisas acontecerem. E agora, uma das minhas teorias mais complicadas de eu explicar e que me confunde até um pouco, porque eu não sei direito se isso está correto ou se não está. Essa minha teoria diz que os Murder Drones foram enviados pelo Aes corrompido da Terra para Copernove para se livrar das bruxas. Um termo que eu estou usando desde o início do vídeo e não expliquei direito. As bruxas são basicamente quem carrega o Aes puro em sua programação, sendo o Aes puro a única maneira de bater de frente com o Aes corrompido. Por isso eu estou dizendo, os Murder Drones vieram da Terra para Copernove para poder se livrar do Aes puro e poder impedir que ele consiga bater de frente com o Aes corrompido. Pois depois que eles são convencidos de trabalhar junto com a Uzi para descobrir tudo o que está acontecendo, a V coloca na cabeça que ela tem que matar a Uzi para impedir que o Aes corrompido se espalhe nela. Após todos os eventos terem sido descritos, a Uzi finalmente consegue liberar a cabeça do N e da V do Aes corrompido, basicamente colocando uma proteção sobre eles, que é essa última marca roxa do Aes puro sobre eles. Algo também que eu não mencionei foi que a Doll acabou pegando um inseto-chave no meio disso tudo e a Uzi simplesmente entregou para ela, pois ela não tinha escolha. Ela tinha que escolher entre salvar o N e a V ou entregar o inseto-chave, e ela preferiu a primeira opção. Tanto que no final a gente consegue ver a Doll entregando o inseto-chave para Jota e para Tessa, que agora vão entrar no laboratório. Pera, a Tessa morreu. Quem é essa? Com tudo isso finalizado, 5 episódios descritos para vocês, eu vou finalizando o vídeo, pois eu tenho que terminar de editar isso logo. E foram um mês inteiro editando e pesquisando para fazer esse vídeo. Eu realmente amo essa série e eu quero muito fazer uma parte 2, mas eu também queria poder postar o mais rápido possível. Por isso eu decidi dividir em 2 partes, mesmo isso sendo meio paia. Porém, eu vou fazer o meu melhor para poder postar esse vídeo, a parte 2 desse vídeo, o mais rápido possível para vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Então, comenta se eu coloquei alguma coisa errada nesse vídeo, se você tem algum argumento ou teoria, que eu vou adorar ver. E espero muito mesmo ver você no próximo vídeo. E até a próxima!